Boa tarde, gente! Você está nos Cuidados Integrativos de Saúde Benzedeira. Eu sou Kátia Regina e aqui eu falo de fé, de espiritualidade, coisa boa. Coisa boa é tratamento de saúde, né? E ultimamente eu tive ocupada fazendo algumas homeopatias que eu fui orientada a fazer por conta da veracidade que eu constatei na radiestesia, das questões de apagão, de explosões solares que vão causar aí problemas de turbulência no nosso sistema de rede elétrica e de internet. E que não é só o apagão, que isso tudo faz parte do processo de transição planetária. Enfim, como é que eu fiquei sabendo dessas coisas, né? Começou a aparecer um monte de coisa no Instagram. Aí eu resolvi pesquisar sobre isso, aprofundar, né? E comecei a procurar sites espíritas, né? Que dessem informações com mais veracidade. Encontrei o canal da Luíse Castanhedo, né? Até botei o nome dela aqui, para ver se é uma pessoa séria e se as revelações que ela tem recebido de espíritos estelares, se é verdade mesmo, né? E a minha radiestesia disse que é verdade, que é uma fonte confiável de informação. Então ela tem assim uns 200 vídeos, gente, falando dessa transição planetária, que ela já vem passando informação desde 2021. Então ela tem livros e ultimamente ela tem gravado 2 vídeos por semana, indicando que está próximo essa história aí de apagão, tá? A radiestesia, ela não responde futuro, mas ela responde o que está. Então, se eu questionar assim, existem explosões estelares? Explosões no Sol, no caso, né? Existem explosões solares? Essas explosões podem prejudicar a nossa rede elétrica? Se for uma explosão muito grande, né? Essas manchas que tem agora no Sol, né? Que eu vi ali no Google, tem umas manchas no Sol, já estão acontecendo as explosões, tá, gente? No Sol. Aqui, ó, eu abri o Google, vocês podem abrir também, e perguntar se tem tido explosões solares e quais os prejuízos para a nossa sociedade. Então, tá aqui, tá? Tem tido explosão solar, sim, que essa explosão solar vai liberar uma quantidade muito grande de energia magnética da atmosfera lá do Sol, e isso impacta, tá? Tem tido muitas explosões desde o início do mês de junho, tá? Mas ela não tem tido grandes impactos, porque a nossa atmosfera terrestre tem, de alguma forma, impedido que essa força magnética do Sol crie prejuízos, mas já tem causado prejuízos em rádios de baixa frequência, tá? E as consequências de um grande impacto, tá? É de rede elétrica, de atingir as redes elétricas, por isso que se fala de apagão de 3 dias. Redes elétricas podem sofrer flutuações ou sobrecarga. Satélites e GPS também podem ser prejudicados, porque altera o posicionamento dos satélites, tá? E de GPS existe a interferência. As auroras boreais são intensificadas, vão se tornar visíveis. Enfim, então ele vem falando aqui de uma série de coisas que podem acontecer, e aí eu vi diversas radiestesistas, né, usando o dual hold, que é aquele ferrinho, os 2 ferrinhos que você segura, abre e fecha, perguntando se está tendo mesmo essas explosões solares e se elas podem causar o apagão, e é sim, tá? E se está tendo aumento dessas explosões, é sim também, tá? E se existe essa possibilidade de 3 dias de apagão. Então, assim, dentro do canal lá da Luíse Castanheira, ela vem falando que esse apagão é o cumprimento das escrituras, de diversas passagens evangélicas que falam sobre isso, né? Sobre o sol se escurecer e a lua também, tá? Então, diversas passagens evangélicas em Isaías, em Pedro, Malaquias, Joel, tá? Em Mateus, o sol escurecerá e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, eles vêm falando
uma série de coisas, João em Apocalipse. E essas coisas, elas vêm cumprindo realmente uma passagem que a gente chama do nosso planeta, que é de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Segundo a Luísa Castanheira, essa transição já está acontecendo no plano espiritual. Tem se falado muito em guerras espirituais. Então, o que ela tem falado para a gente é que essas guerras espirituais estão acontecendo e que não é à toa que esses OVNIs estão aparecendo, tá? Então, eu comecei a ler esse livro aqui, Os Exilados de Capela, porque esse livro fala de como que a Terra foi povoada, né? E fala que a Terra recebeu imigrantes, né, de um mundo chamado Capela, que o mundo também estava no processo que nós estamos hoje de evolução, e aqueles que não estavam em condições de prosseguir no mesmo nível vibratório daquele mundo foram trazidos aqui para o nosso planeta Terra, tá? Então ele vem nesse último capítulo desse livro, Exilados de Capela, tem uma passagem, né, que fala assim: de tempos em tempos, periodicamente, a humanidade atinge um momento de depuração que é sempre precedido de um expurgo planetário para que dê um passo avante em sua rota evolutiva. Ou seja, grande quantidade de pessoas e de espíritos sairão da Terra. Então, a Luísa Castanheira, nos vídeos dela, ela fala que após esses 3 dias de apagão, a gente vai começar a ter o despertar físico, que é o de trazer para o corpo físico os nossos miasmas espirituais. Então, eu canso de falar para vocês que o que aparece no corpo está vindo de lá do corpo mental, emocional e espiritual duplo etérico. E quando está no corpo sutil, eu tenho mais chance de tratar. Por isso, muitas vezes eu dou aqui homeopatia, eu falo assim, você tem um câncer, mas não está no corpo físico. Está no corpo espiritual, está no corpo mental, está no duplo etérico. A gente tem que tratar enquanto não chega no corpo físico. Então, ela diz que eu também, vou trazer para o meu corpo físico esses miasmas. Que miasmas são? Essas energias que eu não dei conta e que eu reencarnei com ela e que estão no corpo sutil, e no momento certo ela vai se proliferar para o corpo físico, ou são coisas dessa vida mesmo. Então, mágoas que eu sofri, não aceitação da vida, raiva, violência, coisas, energias deletérias, né, que eu sofri, que eu não consegui elaborar, que eu não consegui processar e que ficou lá dentro, causando os miasmas espirituais que depois vêm para o corpo físico, tá? Então, ela diz assim que de uma vez só a gente vai receber esse impacto, que muitas pessoas vão achar, inclusive, que as doenças que vão aparecer pós apagão são doenças da energia do sol, são doenças da gente mesmo, cada um com seus problemas, tá? E a gente vai jogar no corpo físico esse monte de coisa. Por isso que eu fiz homeopatia de monkeypox, sarampo, varíola, erisipela, escarlatina, lastrina, varíola, lúpus, isso aqui já falei, monkeypox, lepra e meningite. As outras homeopatias eu já tinha aí tratada, mas eu fui orientada na radiestesia, que eu perguntei, meu Deus, existe essa possibilidade de apagão realmente, tá? E que vai acontecer esse impacto social da perda de 1/3. Muita gente vai morrer e a gente tem que estar preparado para isso, tá? Além das homeopatias, né? Em todas as homeopatias dessas de problema de pele, eu coloquei também remédio radiestésico para eliminar medo, culpa, tristeza, sentimento de castigo e de falta de fé. Então, eu coloquei em todas essas homeopatias, tá? Fiz uma homeopatia da palavra, que ontem eu fui dar para a moça, né? Tem saído demais todas as homeopatias miasmas que eu uso aqui, que tem os miasmas de Hahnemann e tem os miasmas de Sankaran, tá? Então, a vida é imortal, a homeopatia que eu fiz. A vida é imortal, aí ela tá lá brigando.
A vida é imortal e presente em todos os astros, cosmos e via-lácteas. Deus é misericórdia, bondade e justiça. Confiemos na sua sabedoria e amor por nós e nos entreguemos de bom grado ao destino que ele escolheu para nós, seres ainda imperfeitos e rebeldes. Confiemos em Jesus e nas suas escolhas e aceitemos a privação de liberdade deste momento em que não estamos e não sabemos fazer escolhas melhores. A alegria de viver, não importa onde. Importa que somos filhos de Deus e não estamos abandonados. Aí ontem eu fiz essa homeopatia, né, para as pessoas. E veio uma pessoa aqui em casa, saiu de cara essa homeopatia para ela, mais homeopatia dos miasmas. Então, realmente, né, essas homeopatias, elas vieram para ficar e pode ser que algumas pessoas precisem dessas homeopatias. Ó, vamos ter muitos casos de lúpus, vamos ter muitos casos de varíola, de erisipela, escarlatina, lastrina, sarampo, monkeypox, lepra, que é hanseníase, tá? Todas elas eu coloquei os nosódios e as homeopatias necessárias, né, para o tratamento delas. Vocês sabem que as minhas homeopatias são radiestésicas, tá? E por isso a gente pode juntar uma na outra, né? Para quê? Para dar menos exoneração, tá? E fiz essa homeopatia da palavra, vou até pingar aqui para mim. Eu tenho tomado, né? Nós não estamos abandonados, temos que confiar em Deus, né? Porque nesse momento, o que está acontecendo com os espíritos trevosos? A maioria deles já foram recolhidos por São Miguel Arcanjo, colocados em grandes naves e deportados lá para o plano espiritual escolhido para eles, tá? Estão aqui ainda muitos espíritos, né? Os trevosos dos trevosos, tá? E outra coisa que tem aparecido aí é a questão dos OVNIs. Ai, existe isso? Existe, gente. Né? Acha que Deus fez os outros planos para quê? Para enfeitar a Terra? Né? E eles não são como a gente. Eles têm, né, aparência diferente de nós e nem por isso eles são ruins. Segundo a Luísa Castanheiro, que eu estou aprendendo com ela, tá, gente? Segundo ela, que eu vi no pêndulo, na radiestesia, que realmente é verdade, tá? Segundo ela, eles estão interferindo, já estão aparecendo e estão para aparecer na Terra e aparecerão logo após o apagão, tá? Eles estão para aparecer realmente na Terra, já apareceram para alguns, só que já tiveram espíritos inferiores aqui, porque não é porque eles são inferiores que eles não são inteligentes. Então, também já teve espíritos inferiores que estão interferindo na vida de algumas pessoas políticas importantes do nosso planeta, negativamente. Inclusive essas que aparecem na internet, eu pergunto no pêndulo. Nossa, tá envolvido lá com os alienígenas ruins? E aí diz, tá mesmo. Gente, que coisa, né? Então a espiritualidade está atrás desses seres, né? E diz que a gente vai ficar sabendo, o véu vai descer e a gente vai saber da nossa vida, inclusive passada. Não sei se isso vai ser bom ou ruim pra gente, mas a gente vai ter um entendimento de por que a gente está tendo tantas doenças, tantos problemas, tantas dores, né? Porque quando a gente entende por quê, a gente compreende e tem maior aceitação. Então, esse negócio aí do OVNI, de Marcos Leão, isso é verdade, ó. Isso é verdade mesmo, tá? Eles apareceram lá naquele local, tá? E estão cada vez mais se aproximando mais da gente. E por quê? Porque eles querem interferir no nosso planeta, né? Segundo a Luísa Castanhedo, já teve um planeta do sistema solar que a gente habita que foi explodido pelas mesmas razões da gente. Guerra mundial. Guerra mundial. Então, eles explodiram o planeta e isso interferiu na harmonia do sistema solar. Então, eles tiveram que ancorar esse planeta com o resto que sobrou, para ele continuar orbitando
e não causar prejuízo aos demais planetas. E é por isso que nesse instante da nossa vida, eles estão intervindo, estão para aparecer e vão oferecer os seus serviços e seus conhecimentos para nós, né? Modificando inclusive nossa alimentação, nossa maneira de viver, tá? Por quê? Porque eles estão vendo que a gente está se destruindo em vez de estar construindo. Ao mesmo tempo que tem aquelas pessoas boas, grandes inventores com ideias excelentes aí para reciclar o lixo, né? Para fazer uso das coisas que a gente não utiliza mais, mas essas pessoas elas não têm apoio. Por quê? Porque as grandes farmácias que a gente doente, quanto mais doente, mais elas vendem remédio. Então eles não têm interesse, né, em nos auxiliar. E eles vêm realmente, eles vão aparecer nessa terra, eles vão dar oportunidade da gente fazer novos aprendizados. Vai morrer muita gente, 1/3 do nosso planeta vai desencarnar. Tá? E a gente não sabe se vai estar aqui. Como vai ter o apagão e a gente vai ficar sem internet por meses, eu vou ficar aparecendo aqui até ter o apagão, né? Quando tiver apagão, eu vou ficar sem. Inclusive, estou me organizando para tratar as pessoas presencialmente, né? Porque eu não vou ter mais essa clientela à distância que eu tenho aqui. Né? Por quê? Porque os telefones também vão ficar comprometidos, a luz vai ficar comprometida alguns dias. Quando voltar a luz, não teremos internet. Porque, segundo eles, o que é jogado na tal de IA, né? E o uso que a gente tem da internet de ficar passando assim, que são energias muito deletérias, que os espíritos do mal colocaram ali para baixar a nossa vibração, para nos viciar. Porque isso vicia. Eu já vi criança ter crise de abstinência por não poder usar o celular. Ou seja, estamos nos viciando as nossas crianças nessas tecnologias. E por mais que a gente por mais que a gente tenha conhecimento, a gente fala, toma, cala a boca, fica aí quietinha. É tão mais fácil a gente fazer isso, né, gente? E o que está acontecendo é que a gente está destruindo a criatividade, a capacidade de utilizar toda a mente, né, da criança, sendo substituídas aí pela tal de IA. Eu soube que lá na China, acho que o governo, não sei se essa notícia é verdadeira, né, acabou com diversos cursos de faculdade que não precisa mais, curso de designer. Não, só botar aí no computador, fazer uma roupa com tecido tal, assim, aí a IA faz sozinha. Ou seja, as pessoas não têm mais criatividade, as pessoas não têm mais invenção, não tem mais nada, porque a inteligência artificial está fazendo tudo, né? Foram as pessoas, às vezes tem que estar vigiando, às vezes está no YouTube lá e elas vendo aqueles shorts toda hora, cada coisa horrível de dramas familiares, de problemas de traição, de conceitos errôneos de viver, e a gente não tem como controlar tudo, porque está lá no meu quarto, eu também assisto, e eu não tenho como controlar, ficar botando senha, nem sei fazer isso, né? Então tem sido realmente muito difícil. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Então, esses dias eu estou me dedicando a isso, estou me organizando, né? Para ter um pouco mais de comida, um pouco de dinheiro em mão, porque não vai ter internet. E providenciei também lanterna, um radinho de pilha, né? Para ver se vai funcionar depois, alguma coisa para a gente ter notícia da vida, como é que vai ser isso. E me organizando para isso. E orando, gente. O que a Luísa Castanheiro mais fala, que os espíritos de luz estão falando para a gente, orem. Orem bastante para quê? Para que a nossa comorbidade física, os nossos despertar físico de tudo isso que está acontecendo, não venha trazer para nós destempero, né? Então, ela tem trazido informações que é para dizer para as pessoas, existe sim seres estelares, eles são diferentes de nós, não tenham medo, eles vêm para nos ajudar. Mas não baixem a guarda, sim também não, porque existem também os seres estelares inferiores, que são aqueles que abduzem as pessoas, tiram parte de órgãos, né? Fazem coisas. Da mesma forma que nós, daqui do nosso planeta, alguns políticos, né? Alguns cientistas também fizeram isso com alguns desses seres, né? Do outro lado que vieram e se mostraram para as pessoas. Enfim, é isso que eu quero trazer para vocês, né?
né, que vocês entendam que essa situação realmente está acontecendo, nós vamos viver essa situação. Já estou aqui me precavendo, tá? E estou orando, né? Todo dia eu rezo, eu oro para que as coisas melhorem, que as coisas aconteçam da melhor forma. Porque uma coisa é a gente ler nos livros, né? Que todos os mundos são habitados, né? Que há muitas moradas na casa do Pai, e aí quando as moradas chegam, a gente se desespera porque as moradas chegaram. E muita coisa vai vir à tona, né? Políticos aí com clone, artistas com clone, enfim, coisas a gente vai saber também. Mas o mais importante é a gente buscar saber sobre nós. Por que nós estamos nessa terra, o que aconteceu nas outras encarnações, por que eu estou vivendo esses problemas, tá? Enfim, é um processo de autoconhecimento, cada um com o seu. E vamos trabalhar aí para melhorar, para a gente não ser mais um espírito, né? Muita gente vai desencarnar. Quem for espírito que não está no nível, né, espiritual da Terra, que já está se elevando a mundo de transição, vai para o planeta aí, né, ainda de expiação e provas, ou mais primitivo, dependendo do que você vive dentro de você, né? Então você vai para um mundo que é o reflexo do seu comportamento, dos seus pensamentos. E quem tá bem, né? Quem faz o bem, quem faz o seu melhor, né? Quem tem mais aceitação aí da vida, né? Quem pratica aí as boas ações, essas pessoas não precisam ter medo da morte. A vida é imortal. Todos nós vamos para o outro lado, tá? Então não se preocupem. Todos nós vamos desencarnar, né? Então, não sei se vai ser agora, se vai ser depois, mas a vida é imortal. Importa que Deus é misericórdia, né? E mais tarde, ou a gente está de volta aqui, ou a gente está encarnando no outro mundo aí que Deus preparou para a gente. Então, vamos aqui continuar, né? Para ver se realmente essas coisas vão acontecer. Mas, segundo aqui a minha radiestesia, queria deixar meu ponto de vista, essas coisas estão realmente para acontecer. Lucinha passou ali abaixada, mas todo mundo viu Lucinha passar, né, gente? Uma boa tarde para vocês. Será que passou ali?